Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Glória a Jesus. Jesus está aqui? Segunda Samuel 19, nós vamos ler dos versículos 5 a 8. O irmão Rodrigo disse que vai projetar ali na parede, mas na versão da linguagem de hoje. Eu vou ler na versão da edição Revista e Corrigida. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículos 5 a 8. Então entrou Joabe ao rei Davi em casa e lhe disse: hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te pareceria aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora e sai. Fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio a apresentar-se diante do rei, mas Israel fugiu cada um para as suas tendas. Aleluia. Diga agora a Jesus: Senhor, dá-nos unção, graça, sabedoria para entender a tua palavra, e que essa palavra produza vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. O texto é uma das passagens da história do rei Davi, segundo o rei de Israel. Atos 13, 22 diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra de Deus é um livro absolutamente real. Não fica exaltando as virtudes dos heróis bíblicos. Não. Descreve-os exatamente como são. Hebreus 4,13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. A palavra de Deus, ela nos desnuda, ela nos mostra em nossa realidade e mostra o que o poder de Deus pode fazer através de vasos imperfeitos como nós. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado assim: tem esperança para você. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o texto ele fala sobre os efeitos do pecado. Vamos lembrar a história. Lembrar, porque espero que você já conheça, né? Diga glória a Jesus. Olha bem para o irmão do lado assim, vê se ele tem cara de que já conhece a história. Se não conhece, nós vamos lembrar. Diga glória a Jesus. Irmãos, rei Davi estava já colocado como rei em Israel, já tinha passado muito tempo em seu reinado, e ele sempre costumava sair com o exército nas batalhas. Ele não era apenas uma figura decorativa em Israel, ele era realmente rei. Ainda quando Saul era rei, Davi já saía à frente das batalhas, tanto que as mulheres diziam nos seus cânticos populares: Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então era um rei que estava acostumado à batalha, acostumado a ir à frente do exército. Só que uma vez ele resolveu não ir, ele já estava na maturidade, a Bíblia não diz quantos anos, mas ele já era um quarentão mais ou menos. Diga glória a Jesus. E ele ficou em casa, ele viu uma mulher de longe, ele cobiçou-a e ele adulterou com esta mulher, a mulher chamada Batseba, que era mulher do general dele que estava na guerra. Ele fez de todo jeito para para o marido voltar para casa, para estar com a mulher, para justificar, porque além do adultério a mulher ficou grávida. Diga glória a Deus. Ficou grávida, uma mulher casada cujo marido estava na guerra. Como queria se justificar isso? Ele deu um jeito do marido voltar para casa. Ele não entrou em casa porque o marido era um exemplo de fidelidade. Ele disse: eu não vou entrar em casa com minha mulher, sendo que o meu exército, o meu esquadrão está na batalha.
Davi ficou numa situação dele, providenciou a morte do general, mandou o outro general colocá-lo na linha de frente da batalha, sem retaguarda. Ele morreu pela mão do inimigo, ficou por isso mesmo. Passou um pouco de tempo, Davi se casou com a viúva, e a mulher teve um filho, e aparentemente em Israel ficou tudo bem. Fala assim, misericórdia. Deus mandou o profeta Natã, segundo Samuel capítulo 12, o profeta Natã, com muita sabedoria, com muita unção profética, fez com que o próprio Davi caísse em contradição, o próprio Davi se condenasse. Ele contou uma parábola, o rei Davi caiu nessa história, e Deus ali entrou com juízo. Davi pediu perdão, o pecado foi perdoado, só que a consequência permaneceu. Irmãos, foi assim, o filho mais velho de Davi, que se chamava Amnon, teve uma paixão incestuosa por sua própria irmã. Era irmã apenas por parte de pai, era filha de outra das esposas de Davi, que era outra coisa que Deus disse no livro de Deuteronômio que não era para ter. Já ali tinha um princípio de desobediência à palavra do Senhor. Desobedecer à palavra de Deus nunca dá certo. Fala isso para um lado, nunca dá certo. Desobedecer nunca dá certo. Irmãos, foi assim como o pecado de Davi foi sexual. Isso passou para o seu filho, que ficou com essa paixão doentia e incestuosa pela própria irmã. Este irmão, por influência de um outro parente também, que se chamava Jonadab, que diz a palavra que era homem muito sagaz. Tem cada tipo nesse mundo que se empresta para o diabo, para as maquinações inescrupulosas. É o que esse Jonadab fez, providenciou um encontro do Amnon com a própria meia-irmã, e houve ali uma relação incestuosa. Irmãos, e o rei Davi não tratou, não conversou. Muito provavelmente o rei Davi estava com consciência de culpa por causa do seu próprio pecado, perdeu a autoridade perante os seus próprios filhos. Houve este caso de incesto. Davi não repreendeu o agressor Amnon, não consolou a vítima, que era Tamar, ambos seus filhos. Uma história horrível. Fala assim, misericórdia. E ficou por assim mesmo. E daí Tamar, que tinha uma irmã, também um irmão, também filho de Davi, que era Absalão, era filho da mesma mãe que Tamar. Absalão ficou absurdamente enfurecido, guardou ódio. A omissão do rei Davi deu ocasião para que a ira se instalasse no coração de Absalão. Por isso que diz lá no Novo Testamento, pais, não induzais os vossos filhos à ira, mas educai-os na doutrina e administração do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a omissão do rei Davi deu ocasião a isso. Passaram-se 2 anos e Absalão maquinou um jeito de matar Amnon, esse que tinha cometido este incesto, e foi assim que aconteceu. Absalão cometeu esse homicídio, fugiu para o exterior, porque o avô de Absalão era do exterior, porque a mulher com que Davi tinha se casado era filha de um rei estrangeiro. Outro pecado, quer dizer, irmãos, pecados que se acumulam e dão ocasião às coisas mal resolvidas. Fala para o irmão do lado, resolva a tua vida. Resolva a tua vida. Essas coisas mal resolvidas vão dar mau resultado. Irmãos, o que aconteceu? Absalão ficou no estrangeiro. Por indução de Joabe, Davi deixou que Absalão voltasse, mas não permitiu que Absalão visse o rosto do rei. Mais uma ocasião de Davi, ao invés de confrontar, de admoestar, de corrigir, de reconciliar-se com seu filho, ele preferiu o silêncio, não vai ver mais a face do rei. Absalão ficou em Israel em toda aquela ocasião, e a omissão de Davi, que tinha dado ocasião à ira, agora deu ocasião à rebelião. Absalão levantou-se em rebelião em Israel, roubou o coração do povo. Ele era simpático, gentil, ele tinha jeito, ele agiu de forma política, ele se tornou agradável em Israel, mais agradável que o rei. O coração do povo ficou inclinado para ele. Ele armou uma rebelião para destronar Davi e matá-lo. Aliás, ele já tinha matado, quem mata o irmão, mata o pai. Fala-se misericórdia. Irmãos, então levantou-se
esta rebelião horrível em Israel, a rebelião de Absalão. Davi teve que fugir de Jerusalém, fugir correndo, porque Absalão vinha realmente para matar, ia destruir, ia ser uma obra terrível das trevas. Mas Davi clamou ao Senhor para que os conselheiros de Absalão se confundissem nos conselhos a serem dados. A rebelião conseguiu ser frustrada e Absalão foi morto nesta batalha. Davi tinha dado ordem expressa ao exército para não matar Absalão. Absalão era um homem com os cabelos muito compridos, como era o costume daquela época. Fala assim, daquela época. Não confunda, por favor. Diga glória a Jesus. E ele estava em uma cavalgadura no meio de um bosque. Ele ficou preso pelos cabelos em um carvalho. Ficou pendurado na árvore pelos cabelos. Os soldados de Davi viram isso, mas não o mataram. Na época, para se conter uma rebelião, tinha que matar o líder dessa rebelião, que aliás é o que os países fazem até hoje em guerrilhas. Os soldados de Davi não quiseram matar Absalão porque o rei tinha dado ordem assim, mas Joabe, que tinha visão de estratégia, ele tinha 1 milhão de defeitos, mas que ele tinha visão de estratégia militar, ele tinha, o próprio Joabe então matou Absalão, e assim acabou a rebelião em Israel. Mas chegou um mensageiro para Davi e disse que Absalão tinha morrido. O Davi teve um colapso emocional, ele teve uma queda absurda, ele ficou berrando aos gritos dentro de sua casa: ah, Absalão, Absalão, meu filho, quem dera que eu tivesse morrido por ti. Irmãos, e foi assim. O exército de Israel, que preservou a vida do rei, o rei teve que fugir, o exército venceu, destruiu a rebelião, pacificou Israel, matou o agressor que era Absalão, e Davi ficou chorando a morte do agressor que era Absalão. Os soldados que tinham agido com bravura, com valentia, que tinham ganhado a guerra, ficaram com vergonha da vitória. Olha que coisa absurda. Eles venceram, chegaram na cidade ouvindo aos berros o rei dizendo: ah, meu filho Absalão, quem dera que eu morresse por ti. Todo mundo, diz o texto que o povo ficava às furtadelas, todo mundo com vergonha, porque o filho do rei tinha morrido. O rei estava olhando sobre este prisma, ao invés de olhar sobre o prisma que o povo tinha preservado a vida do próprio rei. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, ficou uma situação caótica em Israel. Daí que chegou Joabe, que, como já dito, um homem com muitos defeitos, mas que ele teve muita presença de espírito, aqui ele teve, foi sem dúvida usado pelo Senhor. Ele chegou perante o rei Davi e disse assim: hoje tu envergonhaste as caras de todos os teus soldados, porque vimos que para ti a nossa vida não vale nada, porque hoje está patente que se o teu filho Absalão, que queria te matar, se ele tivesse vivido, todos nós estivéssemos mortos, você estava muito feliz. E daí a Joabe continuou assim: e eu te digo, eu te juro pelo Senhor. Outro erro, porque a Bíblia dizia que não era para jurar. Diga glória a Jesus. Te juro pelo Senhor, que se você não sair agora, esse costume, como diz o texto, ficar à porta, era o lugar onde as autoridades se reuniam. Então o rei tinha que ir lá para se manifestar aos líderes do povo e se mostrar insatisfeito com o povo que tinha lutado com bravura, com valentia. Ele tinha que reforçar o povo. O Joabe disse: se você não fizer isso agora, eu te digo que vai vir mais mal sobre ti do que o que já veio desde toda a tua mocidade, amando os que te aborrecem, aborrecendo os que te amam. Amando os que te aborrecem, quer dizer, amando o Absalão, que era um assassino, e aborrecendo os que te amam, quer dizer, os teus soldados que lutaram hoje para preservar a tua vida. Com essa palavra, Davi se recompôs, foi lá na porta da cidade, conseguiu pacificar mais ou menos, mas toda essa atitude de Davi deu ocasião para mais uma rebelião, que foi o Simei, filho de Gera, que daí teve mais uma guerrilha em Israel para consertar isso, que este desajuste emocional de Davi provocou. Diga glória a Jesus. Irmãos, é aí que nós entramos no texto, e o Senhor nos ressalta nesta noite isso: amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Repita comigo: amando os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Fala para um lado, Deus quer falar contigo. Irmãos, o pecado corrói a alma, destrói. Pecado
destrói o caráter, destrói os pensamentos. No caso do texto, era o pecado de sensualidade. Irmãos, não é pecado de jovem, não, aqui é pecado de velho. Velho tem problema de sensualidade também, fala assim, misericórdia. Irmãos, depois que a pessoa passa dos 40, ela perde totalmente a vergonha. Fazem misericórdia. Ou fica consagrado ou fica sem vergonha. Fazem misericórdia. Fala para nós assim, você precisa se consagrar. Irmãos, é engraçado, jovens, eles caem em licenciosidade, promiscuidade, mas parece que ainda tem um pouquinho assim de compulsura, tem coisa que eles não fazem. Passou dos 40, faz qualquer coisa. Fazem misericórdia. É o caso do rei Davi, que caiu em coisas tão baixas. E está escrito isso na palavra do Senhor, para aviso nosso, como diz em 1 Coríntios 10. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Fala para nós assim, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12. Diga glória a Jesus. Irmãos, a sensualidade destrói a identidade. Assisti uma pregação, até levei a cópia para a casa das moças, fala sobre a história de Judá e Tamar, outro texto lá do livro de Gênesis. Diga glória a Jesus, Gênesis 38. Irmãos, o pecado de sensualidade destrói a identidade da pessoa, porque é impossível alguém estar em pecado de sensualidade e não viver em mentira, em enganação, em sedução. Irmãos, alguém que está em pecado de sensualidade, de adultério, a essência do adultério é mentira. Porque se a pessoa se assumisse o adultério, ia deixar de ser adulto porque o outro ia largar dele. Fazia misericórdia, mas não mente, enrola, mascara, vai levando as coisas. Então, irmãos, pecado destrói o caráter, destrói a verdade, destrói a fidelidade. Repita comigo, o pecado destrói os valores. O que é importante deixa de ser preservado, o que não vale nada passa a ser importante. Isaías 5:20 fala da inversão de valores. Ai dos que chamam a luz escuridade e a escuridade luz. Ai dos que chamam ao amargo doce ao doce amargo. Quer dizer, ai dos que invertem os valores da vida. Repita comigo, o pecado cega. Atos 9 diz que quando Saulo se converteu, caíram escamas dos olhos. Isso é uma história para dizer o efeito espiritual do pecado. Ele cega, a pessoa não enxerga direito. 2 Coríntios 4:4 diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis. Romanos 1 diz assim, o coração insensato obscureceu. Irmãos, o pecado cega, e não cega só os perdidos que estão lá no mundo. O pecado cega o crente também. Fala isso para o irmão do lado. O pecado cega o crente também. Tem gente que está na igreja que pensa assim, se um mundano comete adultério, porque é um safado mesmo. Agora, se um crente comete adultério, coitado, né? É fraqueza da carne. Fala assim, misericórdia. Se o homem do mundo faz adultério, é safado, e o crente é safado e meio. Fala assim, misericórdia, porque conhece a verdade. Irmãos, pecado cega qualquer um. Estamos vendo a história do homem segundo o coração de Deus, que caiu em coisas tão grotescas e tão grosseiras. Irmãos, pecado que corrompeu o coração de Davi. Diga glória a Jesus. Agora, chegando especificamente ao texto. Amando os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Irmãos, pecado é cegueira. Pecado é rebelião. A pessoa se revolta contra Deus, contra os caminhos de Deus, contra os valores de Deus, e o coração da pessoa fica decaído. Irmãos, Jeremias 17 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrompido. Meu amado irmão, o homem sem Deus é uma coisa horrível, monstruosa, perigosíssima, e essa coisa é você. Fala assim, essa coisa é você. Você sem Deus é um perigo ambulante. Diga glória a Jesus. Você sem Deus é uma ameaça a qualquer um. Diga glória a Deus. Fala para nós assim, você precisa de Jesus.
Você precisa de Jesus. Desesperadamente. Diga glória a Deus. Hoje o Senhor tem falado tanto sobre não se afastar de Jesus. Meu amado, se o crente se afasta um pouquinho de Jesus, ele faz coisas medonhas. Amando os que te aborrecem, aborrecendo os que te amam. Irmãos, por causa do pecado, a pessoa fica com os valores invertidos, com os sentimentos invertidos. A pessoa começa a desprezar os vínculos verdadeiros. A pessoa entra em pecado, está fazendo barbaridade. Quais são as primeiras pessoas que esse pecador não quer ver? É pai e mãe. Não quer ver pai e mãe de jeito nenhum. Por quê? Porque sabe que vão falar, mesmo que não falem, eles olham. Isso incomoda. Irmãos, isso é seríssimo. Irmãos, tem gente que se converte e não tem sabedoria de levar as coisas. Tem gente que se converte e pai e mãe que não são convertidos se levantam contra. E a pessoa age na louca. Esse que se converteu não tem cuidado, responde asperamente, porque estão se insurgindo contra a tua fé. Meu amado, não despreze os maiores vínculos da vida. Diga glória a Jesus. Efésios 6, honra teu pai e tua mãe. Diga glória a Jesus. Eles não estão compreendendo a tua conversão, é passageiro, tenha um pouco de paciência. Você já deve ter feito umas besteiras na vida que você ficou com um precedente negativo para o teu lado. Não estão acreditando na tua conversão porque você já deve ter aprontado muito. Diga glória a Jesus. Espera, fica quieto. E outra, não estão concordando com a tua conversão? Reaja com amor, reaja com graça, reaja com paciência. Preserve os valores. Diga glória a Jesus. Fala isso para um lado, preserve os valores. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. No céu não tem microfone. Diga glória a Jesus. E no céu não acaba a pilha também. Diga glória a Deus. Irmãos, a pessoa no pecado despreza os verdadeiros valores, despreza irmãos de carne e sangue, despreza a família, despreza a esposa em detrimento de amigos, despreza filhos, só porque os filhos são pequenos, os despreza, mas são esses filhos que vão crescer. Diga glória a Jesus. Estes filhos aqui é para ser um respaldo futuro. Despreza na infância só porque são pequenos e dão trabalho. Irmãos, isso é muito sério. Diga glória a Jesus. Amando os que te aborrecem, desprezando os que te amam. Efeito do pecado, efeito da rebelião. Irmãos, tem crente dentro da igreja que está em rebelião contra alguma coisa, só porque não está tendo dinheiro, só porque está ganhando pouco, já está rebelde. Fazer misericórdia. Meu amado, o Senhor está falando hoje, cuidado, desprezando os que te amam. Ouça isso. Desprezar os irmãos da igreja, desprezar o pastor, desprezar os conselheiros. Irmãos, é só a pessoa está mal, só enxerga defeito na igreja, só enxerga defeito dos outros, só fala mal dos irmãos, só lembra de coisa negativa. Esquece-se que quem pode orar por eles são estes irmãos da igreja. Diga glória a Jesus. Esquece-se que quem pode dar verdadeiro amparo espiritual são estes irmãos que você só fica enxergando defeito neles. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Eu estava lembrando e fiquei sabendo de algumas notícias. Irmão, gente que saiu recentemente dessa igreja em rebelião e não está indo em igreja nenhuma. E saiu daqui falando mal, nós somos horríveis. Tá, e ele não está indo em igreja nenhuma. É muito, muito melhor que nós, por acaso. Fazem misericórdia. Irmãos, isso é seríssimo, porque a pessoa pode perder a salvação. Se não está indo em igreja nenhuma, como que vai ser salvo? Porque Jesus vem arrebentar a igreja. Não vai arrebentar crente freelancer. Fazem misericórdia. Crente avulso por aí. Fazem misericórdia. Irmãos, isso é seríssimo. E sabe por quê, irmãos? Rebelião. Ah, porque essa igreja é isso, essa igreja é isso, essa igreja... E ele que está falando é o quê?
Todos nós precisamos da graça de Deus, irmãos. Isso é desprezar os que amam. Irmãos, isso é consequência de rebelião, isso é consequência de pecado. Tem defeito na igreja, mas é a família de Deus, é o povo a quem ama, é o povo com quem Deus se importa, é o povo com quem Deus trata, é o povo a quem Deus aperfeiçoa. Diga glória a Jesus. Irmãos, por causa do pecado, a pessoa despreza os que realmente ajudam, amando os que te aborrecem. Irmãos, quando a pessoa está no pecado, a pessoa valoriza os que fazem rir. A pessoa valoriza aqueles que têm uma conversa atrevida, presunçosa, ousada. Essa conversa para a irmã é muito chata, muito xaropona. Agora o cara lá é legal. Fazer misericórdia. Mas esse legal não vai te ajudar, ele só pensa nele. Fazer misericórdia. A pessoa na rebelião valoriza a malandragem, valoriza a esperteza. Está com um monte assim. Os caras falam umas coisas assim muito sacada, muito legal. Isso não vai te sustentar nada na hora que você precisar. Fazem misericórdia. Valoriza os que puxam para a sensualidade. Valoriza os que puxam para o materialismo. A pessoa está cega no pecado, ela valoriza os que puxam para a independência. Sai dessa. Você tem que viver a tua vida. Você tem que viver os teus valores. Você tem que pensar em você. Fazer misericórdia. É o próprio inferno falando. Fazer misericórdia. Amando os que te aborrecem. Não sabe que quem te dá estes conselhos jamais serão sustentáculo para a tua vida. Valorizando os que te incham. Irmãos, a pessoa quando está na rebelião, ela valoriza aquelas outras que despertam as piores coisas em nós. Irmãos, este é um diferencial muito importante de alguém que é cheio do Espírito Santo e alguém que não é. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue despertar nos outros as melhores coisas. Diga glória a Jesus. Sabe quando você está perto de alguém e do lado desse alguém, sim, você se sente animado assim a ter uma conversa melhor, falar de coisas assim mais cultas, mais elevadas. Perto dessa pessoa assim, você quer parecer melhor, você quer se comportar melhor, você quer ter um vocabulário melhor, é porque essa pessoa desperta em você coisas melhores. E sabe quando você está do lado de uma pessoa que do lado dela assim você já se sente escrachar? É porque essa pessoa desperta em você o pior. E tem gente assim dentro da igreja. Irmãos, tem gente dentro da igreja, quando a gente vai conversar, a gente assim, se sente animado a falar coisas espirituais. E quando a gente chega perto de outros, a gente quer falar de mundanidade. Misericórdia, foge desses. Fala assim, foge destes. Mas quando a pessoa está no pecado, ela valoriza estes que só despertam o pior. Fala assim, misericórdia. Irmãos, a pessoa está na rebeldia, ela só valoriza os que falam coisas fortes contra a igreja. Irmãos, tem gente que tem uma visãozinha assim, que ele consegue dizer em palavras o defeito que tem na igreja, que o outro só percebeu e não conseguiu verbalizar. Mas sempre tem aquele sagaz como Jonadab, fazem misericórdia, que induziu Absalão, que ele consegue se enxergar e falar, e Deus assim, nossa, é isso mesmo, é isso que eu tinha pensado, essa igreja não tem amor, essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo, e daí ele embarca na do outro, e não sabe que essa do outro é tão velha quanto o jardim do Éden e a serpente que lá estava. Fazem misericórdia, conversinha de enxergar os defeitos. Irmãos, daí, quando a pessoa enxerga o defeito da igreja, a pregação pode ser a coisa melhor do mundo, não toca mais, porque a pessoa pensa assim, que adianta o pastor falar isso? Ele não tem amor.
E daí pode falar o que for. A pessoa está rebelde, ela fica completamente cega. Ela só se anima com essas conversas de bastidores. Amando os que aborrecem, aborrecendo os que amam. Fazem misericórdia. Fala assim: Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer abrir os teus olhos. Olha só o que você está fazendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Davi, fazendo todo este carnaval por causa da morte de Absalão, que era uma pessoa que tornou-se excessivamente maligna, espírito de assassino. E diz lá em João capítulo 8, que o diabo é que é homicida desde o princípio. Um homem que estava completamente tomado de instintos infernais. Era por causa disso que Davi estava chorando. Irmãos, como os valores se inverteram. Fala para o irmão do lado: Deus quer ordenar os teus valores. Tudo isso é consequência do pecado. Irmãos, e quando a pessoa entra nisso, ela despreza pai e mãe, despreza irmãos, despreza os amigos da família. Tem um texto do livro de Provérbios que fala sobre preservar os amigos antigos. Diga glória a Jesus. A pessoa despreza os irmãos de carne e sangue. A pessoa despreza os irmãos da igreja. Porque a pessoa sabe que vão reprovar a sua conduta, então ela despreza. Irmãos, mas olha a palavra que Joabe disse a Davi: se tu não te levantares agora para corrigir isso, maior mal vai vir sobre ti do que todos que já vieram desde a tua mocidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta atitude da pessoa de desprezar os vínculos verdadeiros e unir-se só àqueles que aprovam momentaneamente a sua rebeldia, essa vai ser a maior destruição da pessoa, porque é ela com as suas próprias mãos que está destruindo os seus vínculos, aqueles que poderiam lhe sustentar depois. Sustentáculo emocional e espiritual. Diga glória a Jesus. É a pessoa que está desfazendo isso com as próprias mãos, e quando precisar ela vai, não que o outro se recuse, mas a distância já está feita, já não tem mais intimidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha a palavra de Job para Davi: se você não se levantar agora e não for lá corrigir, maior mal vai vir sobre ti. Irmãos, efeito do pecado é absoluta solidão. Isso é mais destrutivo do que qualquer obra do diabo. Porque a pessoa que se destrói é a pessoa que destrói com as suas próprias mãos os vínculos que deveriam ter sido preservados a qualquer preço. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Não destrua os vínculos que Deus fez na tua vida. Diga glória a Jesus. Fala assim: não destrua. Não destrua. Irmãos, tem gente que embarca na rebeldia alheia. Tem gente que vai de carona na rebeldia dos outros. O outro se revolta com um assunto que nem lhe dizia respeito e consegue arrastar uns outros que se rebelam com ele. Coisa que não era nem deles. Fazem misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando. E da pessoa, irmãos, voltando a lembrar, gente que saiu dessa igreja, irmãos, quem formou vínculos foi Deus. Irmãos, e vínculos não se acham. A pessoa acha que é muito fácil. Eu saio dessa igreja e vou para outra. Quantos anos demora para formar vínculo? Quantos? Pergunta para nós assim: quantos anos? Você pode ir para outra. Você vai ser um turista lá. Ah, eles são muito receptivos. Você visita. Aqui nós somos receptivos com visita também. Diga glória a Jesus. Com visita nós somos uma simpatia total. Diga glória a Jesus. É no dia a dia que essa simpatia superficial passa para se formar um vínculo. E vínculo não é de um dia para o outro. Diga glória a Jesus. A pessoa jogou fora isso por rebeldia, por rebelião, porque amou os que desprezam e desprezou os que amam.
Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, o Senhor já me ensinou tanto isso. Pare de enxergar defeito na igreja, essa coisa mais maligna que existe. É a igreja do Senhor, é povo do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Irmãos, na igreja tem defeito, mas tem amor. Tem amor. Eu te digo uma verdade pelo Espírito Santo. Aqui nesta igreja tem amor. Aqui nesta igreja tem gente que ama de verdade. Nós somos cheios de defeitos, mas tem amor aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, eu falei isso, teve gente que não falou amém. Teve gente que falou assim: não sei. O diabo está te cegando. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. E você olhando com isso, você deve estar cheio de amor para casa, né? Diga glória a Deus. Irmãos, isso é sério. Abra os teus olhos. Fala para nós assim: abra os teus olhos. Jesus está falando conosco hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, e Joabe disse para Davi: e se Davi não fizesse, a destruição estava armada e ocupada ia ser ele. Ele foi correndo corrigir, porque aquela palavra de repreensão lhe abriu os olhos. É o que o Senhor quer falar com você hoje. Essa palavra de repreensão de Joabe. Irmãos, olha só, Deus usa os tortos e os defeituosos, usa Joabe para falar uma coisa certíssima para Davi. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja é feita de pessoas defeituosas. Pai e mãe têm defeito, mas é pai e mãe e são insubstituíveis. Diga glória a Jesus. Os teus irmãos de carne e sangue têm defeitos, mas são teus irmãos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando aqui. Diga glória a Deus. O que precisa fazer, irmãos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O problema do pecado é que ele destrói a alma, inverte os valores. Tem que restabelecer a alma, restabelecer o coração. Fala para o mundo lado: Deus quer curar o teu coração. Ficou com amor às avessas. Você está amando as pessoas erradas. Irmãos, Deus está falando com muita gente aqui. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que acontece quando a pessoa vai de carona na rebeldia alheia? É porque o rebelde mor, ele parece muito legal, ele tem uma conversa muito legal, muito atraente, ele vai e os outros vão atrás. Ele tem uma conversa legal, mas ele não tem responsabilidade pela tua alma. Diga glória a Jesus. É crente da igreja, é pastor que tem responsabilidade pela alma dos outros, está escrito. Hebreus capítulo 13. Eles velam pelas vossas almas como que havendo de dar conta delas. Diga glória a Jesus. O rebelde é legal, mas se você cair, e outra, se você vai atrás dele, ele já diz assim: tá vindo atrás de mim? Olha, não tenho nada a ver com isso. Fazer misericórdia. Fala para o mundo lá do: olha o que você está fazendo. Diga glória a Jesus. Não despreze os maiores vínculos da vida. Fala isso para o mundo do lado. Não despreze os maiores vínculos da vida. Qual era a palavra de Malaquias? Malaquias 4:6. Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Diga glória a Jesus. Quer dizer, vai construir o que nunca deveria ter sido destruído. Irmãos, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para restaurar os contritos de coração. Fala para um lado: Deus quer consertar o teu coração. Diga glória a Jesus. Colocar os teus valores no lugar. Fecha os teus olhos. Jesus está aqui. Amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Deus eterno, Deus de poder, Deus de glória, nos humilhamos diante de ti, Senhor. Esta história deste servo do passado, que neste momento ele ficou obscurecido,
E neste momento ele não estava sabendo preservar um momento tão importante, tão crucial. Senhor amado, e olha as nossas vidas, meu Deus, abre os nossos olhos hoje. Não queremos desprezar o que não deve ser desprezado jamais. Meu Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, queremos preservar. Vínculos não são descartáveis, o amor é o vínculo da perfeição. Meu Deus eterno, em nome de Jesus, entra, Senhor, com reconciliação. Reconciliação, meu Deus. Reconciliação. Meu Deus amado, irmãos, o Senhor fala de muitas pessoas com o coração endurecido. Endurecido. Deus eterno, você está com o coração frio quanto aos irmãos, coração frio quanto a estes vínculos dos quais falamos hoje. Deus quer quebrantar o teu coração. Deus quer tornar o teu coração novamente sensível. Deus eterno, Deus de poder, Deus de poder, Deus de glória, Senhor amado, reconcilia. Meu Deus amado, aqui em nosso meio, reconcilia, restabelece, Senhor. O nosso Deus está falando. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, vai quebrantando, meu Deus, vai quebrantando